Pronto, muito bem. Nós estamos começando hoje mais um evento sobre o plágio acadêmico e temos a felicidade de contar hoje com a presença do professor Frederick Michael Little. A primeira vez que eu encontrei o professor em torno desse assunto do plágio foi exatamente há 10 anos, professor, num evento promovido pela Unesp, no campus aqui da Praça da Sé. Foi a primeira vez que nos conhecemos e falando justamente sobre esse assunto. Bom, já se passaram 10 anos e a gente tem falado e feito bastante trabalho sobre esse assunto, né? O senhor está quase terminando uma enciclopédia sobre o assunto, né? Brincando, que é um livro que há 10 anos está quase pronto e não acaba porque, né, cada vez o senhor acrescenta novidades e, e já fizemos, inclusive, ofertamos uma disciplina de pós-graduação lá na Escola de Comunicações e Artes da USP sobre o assunto, foi um sucesso e resultou em trabalhos muito interessantes dos alunos. A ABED, a qual o professor Lito é o presidente, tem feito um trabalho muito interessante também relacionado ao plágio acadêmico, e eu tenho também colaborado, produzindo alguns vídeos e escrito também alguns textos, livros sobre o assunto. Enfim, a gente vem nesses 10 anos contribuindo de alguma maneira ou outra para o enfrentamento do plágio aqui no Brasil. Hoje, esse evento a gente está fazendo de forma bastante espontânea. O professor Lito teve a iniciativa de começar a reunir essas frases, essas situações, esses aforismos sobre o plágio e, em uma oportunidade, ele fez uma apresentação desses aforismos no lançamento de um dos meus livros e foi muito interessante. E eu propus para ele, vamos fazer aberto ao público hoje. Esse evento está sendo gravado para quem depois quiser assistir e ver o que nós vamos falar aqui. O professor Lito aceitou. Então, a proposta do evento é um duelo de citações. A gente vai apresentar citações recíprocas e, eventualmente, vamos comentar, mas eu vou deixar, obviamente, o professor Lito apresentar o rol de citações dele inicialmente, depois eu apresento algumas e a gente comenta. E, claro, todo o público que está presente aí depois pode comentar, também pode, no final da apresentação, fazer os seus destaques e os seus comentários. Então, professor, obrigado pela disponibilidade, agradeço já de antemão aqui a presença do David, que está fazendo suporte técnico, a FECAP pelo apoio, a Bianca também, que está nos apoiando aqui, garantindo que tudo corra bem. Então, professor, passo a palavra ao senhor e, né, boa apresentação aí. Eu vou passando os slides conforme o senhor vai pedindo. Muito obrigado pela introdução, professor Marcelo, e parabéns pela iniciativa de planejar esse debate amigável de aforismos, expressões, comentários. Faz quase 40 anos que eu dou aulas tanto nos Estados Unidos quanto onde eu era professor antes de mudar para o Brasil, e 35 anos na USP, cursos sobre como fazer pesquisa, como apresentar teses de mestrado e doutorado. E o assunto do plágio sempre era parte disso. E eu fiquei impressionado pela falta de material em bom português disponível aqui no Brasil sobre plágio. Tem um francês que passou muito tempo aqui no Brasil, Michel Schneider, que fez um livro que acredito fosse originalmente em francês e depois traduzido para português, que é o autor muito citado sobre plágio em si. E também os livros do professor Marcelo e algumas professoras de Universidade de Brasília sobre assuntos específicos de plágio, como os livros do professor Marcelo sobre autoria, questões muito filosóficos, psicológicos, extremamente interessantes relacionados a isto. Então, eu estou coletando material já faz mais de 12 anos sobre plágio e 6 capítulos já estão prontos e espero terminar talvez até
os meados desse ano e colocar na internet com licença Creative Commons toda a história em português, toda a história de plágio, definições das mais variadas. E se vocês ficam acordadas durante minha apresentação, se vai ver que incrível as abordagens ao plágio que durante toda a história de produção intelectual ocorre. A organização dos meus slides está em ordem cronológica pelo quem enunciou o aforismo. Quer dizer, começou no início do universo e termina com Woody Allen e coisas assim. Eu fiz uma indexação que vai entrar no livro, mas não está pronto ainda para fazer um capítulo ou adicionar esse capítulo. Mas presta atenção na medida que eu e o professor Marcelo mostramos nossos slides sobre a afirmação de tudo é plágio. Quer dizer, não tem nada original, tudo que já foi dito, que poderia ser dito, já foi dito, entende? Então, tem uma série de autores que afirmam, como Salomão na Bíblia, que não tem nada de novo abaixo do sol, está tudo repetindo o que já foi falado antes. Mas também tem comentários, como você vai ver na minha apresentação, sobre tipos diferentes de plágio, como fazer plágio, críticas ao plagiador, isso é a maior parte. Quer dizer, a xingação do plagiador, filho da mãe, que rouba as ideias do outro, etc. Mas também tem críticas à vítima de plágio, normalmente feito por plagiadores, que xingam quem eles plagiam, porque eles inventaram seus ditados, seus textos que foram plagiados antes do plagiador. São elogios ao plagiador por autores e pintores e compositores, gratidão do plagiador gratidão do plagiado ao plagiador, questões morais e psicológicas, as confissões de plagiadores que dizem, não, eu plagiei, estou aberto, se pode me plagiar também. E, finalmente, desculpas pela ocorrência de plágio e, finalmente, a afirmação, não roubei nada, ponto exclamatório. Então, vamos começar. Eu começo com esse texto, não texto, é sobre a imagem do Escher, uma mão escrevendo em contraposto a outra mão, e eu faço um disclaimer aqui, quer dizer, eu lavo minhas mãos sobre as fontes. Estou ouvindo. O David já vai fechar, professor, o microfone. Está vazando o áudio dele. Esse primeiro slide, o autor repudia qualquer garantia, exigência de exatidão ou de procedência precisa das frases que seguem, que foram coletadas nas mais diversas fontes durante a pesquisa para este volume. O leitor deve considerá-las exemplos de memes ou de folclore acadêmico, um campo de estudos que, se ainda não existe, deveria existir. Então, vamos para o próximo slide. Quem foi o primeiro indivíduo, ou quem foi a primeira pessoa ou não pessoa a fazer plágio? O Jonathan Safran Foer, um romancista norte-americano muito ativo, e nasceu em 77, norte-americano de romances, disse em um dos seus livros, assim está escrito, Deus criou a humanidade à sua imagem. Assim, Deus é o plagiador original. Deus foi o primeiro a fazer plágio nesse mundo. Próximo. Quase todos os livros, em inglês, em francês,
português, que falam sobre a história do fenômeno de plágio. Comecem com Marcial, um poeta romano que eu vou citar logo depois. Mas nas minhas pesquisas eu descobri que 500 anos antes do Marcial em Roma, um trato hebraico chamado Mishnah fala sobre plágio. Veja como está o texto. Quem afirma algo e reconhece o nome daquele que o falou antes traz redenção ao mundo. Quer dizer, se você cita onde você pegou a ideia ou as palavras em sequência, você está liberado. Você citou a fonte, isso elimina qualquer acusação de plágio. Próximo. E aqui é a referência Marcial, que escreveu: aquele que pilha e se apropria das obras dos outros é um plagiador sem pudor. Isso foi feito em 100 anos depois de Cristo. Próximo. E também o romano, depois de Cristo, eles donatos, que perecem todos, que perecem os que expressem boas ideias antes de nós. Quer dizer, uma xingação que, pelo plagiador, de quem ele está plagiando. Boas ideias antes de nós, o plagiador. Próximo. Leonardo da Vinci, uns 500 anos mais tarde. Um bom artista copia, o grande artista rouba. Está declarado, um grande artista admitindo que ele toma ideias pictóricas e talvez das invenções dele também, um grande inventor, admitindo que às vezes ele ou ela está influenciada pelo que veio antes. Próximo. Paulo Giovio, historiador italiano. Eles castram os livros de outros homens para que, com a gordura de suas obras, possam engordar seus próprios volumes magros. Quer dizer, o plagiado diz que as obras dele estão sendo plagiadas por pessoas que têm menos originalidade, têm volumes magros. Próximo. Miguel de Cervantes, autor espanhol, que diz isso aí sobre como fazer plágio. Com relação à citação de tantos autores, é a coisa mais fácil do mundo. Procure um desses livros por índice alfabético e, sem maior cerimônia, transfira-o textualmente para dentro do seu. Isso é loucura, não? Ele ensina como fazer o plágio. Próximo. John Milton, talvez o maior poeta depois de Shakespeare no território inglês. Tomar emprestado, se não for feito com melhoramentos, é considerado plágio. Quer dizer, se você melhora o texto que você está plagiando, aí você tem uma desculpa. Você mesmo não citando a fonte, você seria mais facilmente perdoado se você fez melhoramentos em cima da obra plagiada. Próximo. Jean de la Bruyère, tudo já foi dito. E como nós vamos ver, essa ideia de que não tem nada de novo embaixo do sol, tudo já foi dito. E quem escreve hoje em dia sem citar outras fontes, está simplesmente repetindo o que já existe na praça. Próximo. Esse é um dos meus favoritos. Christian Schubert, um poeta e músico alemão, século XVIII. Os alemães inventaram a música. Os italianos a vulgarizaram. Os franceses a plagiaram e os ingleses pagam por ela. Isso é uma delícia. E ele entra em etnias. Próximo. Thomas Jefferson,
meu conterrâneo norte-americano, estadista de grande importância. Sempre que for preciso fazer algo, embora nunca saibam além de você, pergunta a si mesmo como você agiria se o mundo todo estivesse te observando e age de acordo. Quer dizer, se você tem consciência moral e você está pensando em plagiar uma fonte, em tudo, em literatura, obra literária ou pesquisa, pensa duas vezes antes de plagiar. Lembra que o mundo todo poderia ver você agindo dessa forma desleal. Próximo. Johann Wolfgang von Goethe, autor alemão, o maior, e ele é um dos grandes gênios de literatura e filosofia também europeu. O maior gênio nunca terá valor se fingir aproveitar apenas seus próprios recursos. Quer dizer, plageia, mas melhora os trabalhos para que você esteja contribuindo de alguma forma para o corpo intelectual do mundo. Próximo. Samuel Taylor Coleridge, um dos mais importantes poetas ingleses. Plagiadores sempre suspeitam que estão sendo roubados. Quer dizer, o plagiador contumaz tem problemas de consciência, ele fica paranoico, ele acha que todo mundo está simplesmente esperando o seu trabalho para poder roubar ele. Isso é uma metaplágio, plágio de plágio, assim adiante. Como nós vamos ver no último slide hoje, metaplágio ocorre de vez em quando. Próximo. Charles Caleb Cotton, clérigo e autor inglês, século XVIII, XIX. Se roubamos pensamento dos modernos, somos acusados de plágio. Se dos anciões, somos aclamados pela erudição. Isso é lindo, ok? Então, você está perdoado até certo ponto se você pega alguém cuja obra saiu 100 anos, 200 anos, 500 anos antes de você. Próximo. Ralph Waldo Emerson, grande poeta americano do século XIX. Todos os meus melhores pensamentos foram roubados pelos anciões. Todos os meus melhores pensamentos foram roubados pelos anciões. Quer dizer, ele está xingando os anciões porque eles pensaram primeiro nas ideias e agora ele está obrigado a ser plagiador. a contragosto. Próximo. Edward Bulwer Lytton, um grande escritor inglês, século XIX. Vou começar de novo. Os inteligentinhos que plagiam são apenas batedores de carteiras. Grandes inteligências que plagiam são conquistadores. Isso é maravilhoso. Entende? Se você, como nós vamos ver em alguns dos demais slides, se você faça coisa muito bem, quer dizer, o plágio seja impressionante intelectualmente, você está perdoada até certo ponto. Próximo. Benjamin Disraeli. Isso é duplicado nos slides do professor Marcelo também, que é uma coisa muito interessante. Plagiadores, ao menos, têm a qualidade de serem preservadores, quer dizer, a preservação das ideias, dos ditados. Por exemplo, ontem de noite, na televisão, assisti o filme Macbeth, feito no ano passado, e as palavras algumas das ditos de Macbeth no filme, tirado exatamente de Shakespeare, realmente merecem ser preservadas. Então, o plagiador pode ser elogiado até certo ponto, porque está ajudando a sociedade moderna
ter contato ainda com ideias boas do passado. Próximo. Alfred Lord Tennyson, autor inglês, século XIX. Deploro a coleção de beletristas e editores de livrinhos, ratos de biblioteca, caçadores de índices ou homens de grandes memórias e nenhuma imaginação, que atribuem aos poetas e assim acreditam que eles também não têm imaginação, mas estão empurrando seus narizes entre as páginas de alguns volumes antigos para ver do que pode se... Eu não consigo ver a última... Apropriar. Obrigado. Apropriar. Isso é maravilhoso. Ratos de biblioteca, editores de livrinhos. E nós vamos ver daqui a um pouquinho outras listagens de aqueles que vivem no meio de plágio. Próximo. Josh Billings, humorista norte-americano. Provavelmente, o máximo de originalidade que qualquer autor pode esperar alcançar, honestamente, é roubar com bom juízo. Quer dizer, se você faz um bom plágio, melhorando o texto, preservando a coisa muito boa do passado, você, de novo, são perdoados até certo ponto, não inteiramente. Próximo. Herman Melville, autor de Moby Dick, grande autor do século XIX americano. É melhor fracassar ao tentar ser original do que ser bem-sucedido na imitação. Beleza. É melhor fracassar ao tentar ser original do que ser bem-sucedido na imitação. Contra o plágio, evidentemente. Próximo. Marie von Ebner-Eschenbach, austríaca. Autores de quem outros roubam não deveriam reclamar, mas comemorar, porque onde não há caça, não há caçador. De novo, a tentativa de dizer que quem plagia outro autor está, a certo ponto, admirando, elogiando o trabalho original. Então, isso é uma perdão. Ela está falando de um perdão. É bom ser caçado nas suas obras. Próximo. Mark Twain. Como o professor Marcelo vai citar muito o francês que passou tempo no Brasil, cujo livro sobre plágio é muito importante, Michel Schneider. Mark Twain é autor de várias páginas de aforismos sobre plágio. Eu selecionei só três ou quatro. Que sorte teve Adão? Quando ele disse uma coisa boa, ele sabia que ninguém a havia dito antes. Isso é uma delícia. O primeiro homem na Terra estava seguro que ele não estava plagiando. O trabalho dele era original. Próximo. Também Mark Twain. E se tivesse qualquer coisa, em qualquer elocução humana, oral ou escrita, que não fosse plágio? O âmago, a alma. Vamos mais longe e dizer a substância, a massa, o material atual e valioso de todas as elocuções humanas seria plágio. De novo, uma mistura de crítica e de elogio ao plágio. Twain era um homem extremamente profundo em história, em justiça, um grande jornalista também. Próximo. Mark Twain. São necessários 1000 homens para inventar um telégrafo, ou um engenho a vapor, ou um toca-discos, ou uma fotografia, ou um telefone, ou qualquer outra coisa importante. E é o último homem que quem recebe o crédito, esquecemos os outros. Ele adicionou a sua pequena parte, apenas isso. Isso é verdade. Quer dizer, elogiamos Darwin, Freud, Marx
pelas suas contribuições à sociedade. Só Twain está indicando, antes deles, vieram outras pessoas trabalhando no mesmo, na mesma avenida, no mesmo tipo de pesquisa que levou até Darwin, Freud e Marx. E que esses raramente ganham o crédito que eles merecem. Ele não está dizendo que, claramente, que Darwin, Freud e Marx são plagiadores, mas que talvez eles não deram devido forte crédito que eles mereciam. Próximo. Salomão, quando ele disse que não havia nada de novo, queria dizer também que não havia novos estilos literários sobre o sol. Então, isso fala por si mesmo. Próximo. William Dean Howells, contemporâneo de Mark Twain, nos Estados Unidos, que diz: plágio não desesperará enquanto houver romancistas. Eu vou repetir, isso é muito bom. Plágio não vai desaparecer enquanto houver romancistas, senadores, adivinhadores e jornalistas despreparados para ideias alheias. Isso é uma delícia. Romancistas, senadores, adivinhadores e jornalistas despreparados. Próximo. Henry Brooks Adams, historiador da Harvard University e da famosa família Adams de Boston. Com relação à pirataria, adoro ser pirateado. É a maior deferência que um autor pode receber. A pirataria no atacado do meu livro Democracia foi o mais relevante e verdadeiro triunfo da minha vida. Qualquer um pode roubar o que quiser de mim. Isso é o primeiro de uma série de autores que nós vamos ouvir dizer mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, gosto de ser plagiado, porque isso divulga a reputação dele quando o plagiador é criticado. Então, é um pouco de falta de modéstia, mas tudo bom. Mas nós vamos ver mais exemplos disso. Próximo. Ambrose Bierce, sarcástico intelectual americano da primeira parte do século XX. Plagiar, definição. Plagiar, tomar o pensamento ou estilo de um escritor cujos textos nós nunca lemos. Uma delícia, muito bom. Próximo. Outro Ambrose Bierce. Plagiarism. É uma coincidência literária composta de uma prioritária desonra e uma subsequente honra. Ok? Também contrastando o plagiado e o plagiador. Próximo. Anatole France. Francês. Quando algo foi dito e bem dito, não tenha escrúpulos. Toma-o e copia-o. Vai plagiando. Se vale a pena passar isso para próximas gerações, para fortalecer a sua obra, pode plagiar. Você está desculpado por mim, disse ele, um grande autor do século XIX e XX, Anatole France. Próximo. Thomas Alva Edison, o inventor do telégrafo e fonografia, um dos inventores de cinema também, um grande sujeito norte-americano. Todo mundo rouba no comércio e indústria. Eu já tenho roubado muito, mas eu sei como roubar. Os outros não sabem como roubar. De novo, admitindo que tem gente que veio antes dele, a quem ele tem uma dívida por ter construído em cima das descobertas deles. Próximo. Agora o pintor Paul Gauguin. Em arte, há apenas dois tipos de gente, revolucionários e plagiadores. E, no final das contas, não é verdade que o trabalho revolucionário se torna oficial após o Estado se apropriar dele. Moral da história é que o Estado, o governo, seja federal, estadual, municipal,
o establishment frequentemente aproveita de ideias feitas por indivíduos criativos, etc., e que nunca recebem o devido crédito. Ok? Próximo. De novo, Paul Gauguin. Se eu tivesse feito o que já foi feito, seria desonroso e eu seria um plagiador. Então, faço algo diferente. E as pessoas me chamam de salafrário. Eu preferia ser um salafrário a ser um plagiador. Maravilha. Quer dizer, estamos acostumados a ver que o plagiador é chamado de salafrário e ele faz uma separação disso. Se ele faz uma coisa boa, que tem valor em si mesmo, embora ele deve reconhecimento à fonte sua de fazer a obra criativa que ele fez. Isso. Próximo, por favor. George Augustus Moore, escritor irlandês. Tomar algo de um homem e torná-lo pior. Desculpe, tem que mudar a anúncio aqui. Tomar algo de um homem e torná-lo pior é plágio. Mas se você não toma ele pior do que ele foi no original, não é plágio. Se você melhorou, de novo, se você está um pouquinho perdoada se você melhora a fonte original. Próximo. William Randolph Inge, autor de teatro e filmes nos Estados Unidos. Originalidade é plágio não detectado. Quer dizer, se você se dá o trabalho de detectar, você vai ver que é plágio. Se você não se dá o trabalho de fazer isso, você elogia um autor, um pintor, por originalidade. Mas não é simplesmente não detectado. Você não ofereceu dever de casa. Próximo. Rudyard Kipling, escritor inglês, século XIX, início do século XX. Eles copiaram tudo que podiam, mas não podiam copiar minha mente. Então, deixei-os transpirando e roubando com 1 ano e meio de atraso. Ele publicava as obras dele seriadamente. Toda semana tinha mais um capítulo da mesma obra, etc. Então, ele está xingando os plagiadores dele, deixava eles transpirando e roubando com 1 ano e meio de atraso. Próximo. Karl Kraus, grande crítico de teatro e artes da Alemanha, na primeira metade do século XX. Isso é maravilhoso, essa frase. Hoje, um pensador original é aquele a ser o primeiro a roubar uma ideia. O primeiro a roubar uma ideia. Define que ele é o pensador original. Próximo. Marcel Proust, autor francês. O plágio humano mais difícil é evitar. Desculpe. O plágio humano mais difícil de evitar é o plágio de nós mesmos. Como nós vamos ver, acho que o Melhor Fernandes tocou nisso também. Vou repetir isso. O plágio humano mais difícil é evitar. O plágio humano mais difícil de evitar é o plágio de nós mesmos. Próximo. Wilson Meisner, dramaturgo e empresário norte-americano. Roubar de uma pessoa é plágio. Roubar de muitas pessoas é pesquisa. Isso é uma delícia. E afeta o mundo acadêmico também, o mundo de ciência. Próximo. Júlio Dantas, médico e poeta português. Plagiar é implicitamente admirar. Tá vendo o lado positivo do ato de plagiar? É admirar, duplicar o esforço criativo, elogiando o autor que foi plagiado. Próximo. Pablo Casals, grande músico espanhol. Vamos não esquecer que os maiores compositores eram também os maiores ladrões.
Eles roubaram de todo mundo e em todo lugar. Ele era mais músico do que compositor, mas vamos ver mais sobre compositores nos próximos slides. Próximo. Albert Einstein, cientista alemão. O segredo da criatividade é saber como esconder suas fontes. Estava falando sarcasticamente, evidentemente, saber como esconder suas fontes. Quer dizer, plagiar. O segredo da criatividade, com aspas. Não? Próximo. Henry Louis Mencken, grande jornalista de Baltimore, nos Estados Unidos. Consciência, aqui é aquela coisa de moral, de novo. Consciência, aquela voz interna que nos avisa que alguém poderia estar nos observando. Consciência é uma sogra cuja visita nunca termina. Isso é uma delícia. Vale a pena divulgar essa frase mais vezes. É brilhante. Próximo. Pablo Picasso, pintor espanhol. Se há algo para ser roubado, eu roubo. Como eu te falei, vamos ter grandes artistas e cientistas admitindo que eles roubam e sentindo fortalecido pelas justificativas que eles ou outros deram para o ato. Próximo. Wesley Branch Rickey, empresário esportivo norte-americano. Não roubarás, eu digo defensivamente. Quando na ofensiva, roubarás e deves fazê-lo. Quer dizer, deve fazer roubo, plágio, se você está na ofensiva. Quer dizer, porque a ofensiva é o melhor tipo de defensiva. É uma defesa de roubo, dependendo da importância da jogada em que você está. Próximo. Igor Stravinsky. Benjamin Britten, compositor britânico. Benjamin Britten não é um compositor, é um cleptomaníaco. É um ladrão de música. Próximo. De novo, Stravinsky, compositor russo. O que dá ao artista real prestígio são seus imitadores. De novo, o plagiado dizendo que eu ganho mais prestígio quanto mais eu for plagiado. A defesa. Pode me plagiar, vamos ver mais evidência disso. Próximo. De novo, Stravinsky. Um bom compositor não imita, ele rouba. Fantástico, declarada, é assim mesmo. Pronto, próximo. William James Durant, historiador norte-americano. Nada é novo a não ser um novo arranjo. Quer dizer, se o segundo que vier pegar a obra e dar um novo arranjo, ele pode dizer que isso é minha originalidade, o arranjo. Mas ele tem que admitir. Por exemplo, nos jornais esta semana é o fato de que uma das músicas mais importantes do Carlos Gardel, o argentino compositor contemporâneo, Carlos Gardel, plagiou uma das suas melodias baseado na mesma melodia usada por Mozart 200 anos atrás. Mandei essa notícia que estava circulando nas mídias sociais esta semana para o professor Jorge Bohm, da Faculdade de Medicina da USP, que é um grande autor sobre a ópera Henrique Caruso. Eu mandei essa frase para ele com a música do Gardel e do Mozart. Ele me respondeu, sim, muito, muito similar, sim. Mas Mozart não ia ser incomodado com isso, não. De novo, grandes autores, grandes cientistas, grandes músicos, em muitos casos até gostam de ser plagiados, porque isso aumenta a fama deles. Próximo. T.S. Eliot, um dos maiores poetas da língua inglesa, século XX. Poetas imaturos imitam.
poetas maduros furtam. Eu não sei até que ponto ele furtava muito ele mesmo, mas de qualquer forma, isso é a posição dele, perdoando, identificando o ato de plágio em poesia. Próximo. Paul Eldridge, escritor e professor norte-americano. Autores escondem seus grandes roubos, colocando os pequenos, entre aspas, escondendo os pequenos roubos, plágios. Sim. Próximo. Groucho Marx, um dos meus humoristas americanos mais famosos. O segredo da vida é ser honesto e justo. Se você consegue fingir isso, seu sucesso está garantido. Quer dizer, se você consegue fingir que a obra que você fez, a pesquisa que você fez é totalmente seu, se você consegue fingir sua honestidade e justiça, no caso, seu sucesso está garantido. Uma delícia isso. Próximo, também do Groucho. Esses são meus princípios. Vou repetir com mais ênfase. Esses são os meus princípios. E se você não gosta deles, bem, eu tenho outros. Uma pessoa que vacila entre tendo princípios fortes, quer dizer, eu sou honesto, eu cito todas as fontes que eu usei nesse trabalho. Bom, se você acha que não, então eu tenho outros princípios. Eu posso dobrar minha postura nisso. Próximo. Sergei Prokofiev. Pulcinella, da Stravinsky, é meramente Bach com notas erradas. Quer dizer, para Prokofiev, que veio no fim do século XIX, início do século XX, ele não estava tão por dentro da música mais moderna correndo na Europa. Então, ele diz que as notas de Stravinsky que estavam nas novas ondas, 12 toneladas, 12 tons, etc., etc., notas erradas. Isso é uma delícia para quem gosta muito de música. Próximo. Dorothy Parker, que é uma jornalista extremamente intelectual, inteligente, americana, e na época de macartismo e comunismo, década de 50 nos Estados Unidos, ela diz sobre uma pessoa, o único ismo na qual ela acredita é, em inglês, plagiarism, plágio em português, mas o único ismo no qual ela acredita é plagiarism, não comunismo, não capitalismo, nada. Isso é muito bonito, numa época muito difícil. Próximo. Howard Dietz, autor. Compositores não deveriam pensar demais, isso interfere com seu plágio. Não pensar demais, vai tocando, vai tocando. Ele não está encorajando, ele está criticando o plágio. Próximo. Alfred Hitchcock, isso é genial. Cineasta inglês. Autoplágio é estilo. E é verdade, se o Hitchcock fez vários filmes, um depois do outro, sempre no mesmo estilo, isso é um tipo de autoplágio, ok? Estilo Hitchcockiano. É plágio de si mesmo. Próximo. Estamos quase terminando. Howard Aiken, cientista norte-americano, não gosta de compositores desonestos. Isso interfere em seus plágios. Próximo. George Orwell, que vocês conhecem, é autor inglês. Charles Dickens é um daqueles autores de cujas obras bem vale a pena roubar. Quer dizer, elogiando o homem que ele ou outros roubam. Mas vale a pena roubar. Okay? Dickens é um autor maravilhoso, com muita originalidade. Próximo. Amador Aguiar, banqueiro brasileiro. Acho que é fundador, durante muito tempo, líder do Banco Bradesco. Num país onde não se respeitam contratos, até o passado é imprevisível. Uma delícia isso. Próximo.
Charles Eames, desenhista, eu tenho uma cadeira desenhada por ele. Para ser realista, é importante sempre admitir a influência daqueles que vieram antes. E ele fazia isso. Toda vez que ele desenhava um conjunto de móveis ou obras de arte também, sempre deixou claro no texto que acompanhava as suas fontes, a influência que ele recebeu para produzir essa obra. Próximo. Stanislaw Lech, polonês. Ideias como pulgas soltam de uns para os outros, mas não mordem a todos. Quer dizer, não é todo mundo que faz plágio. Embora muitos dos autores que estou citando aqui hoje dizem que plágio está em todo lugar, mas talvez nem em todo lugar, na verdade. Próximo. Robert Burton, cujas obras eu já usei, Sociologia. Plágio antecipatória, isso é o termo que ele está inventando. Plágio antecipatório ocorre quando alguém rouba sua ideia original e publica-a 100 anos antes do seu nascimento. Quer dizer, de novo, o plagiador xingando quem ele está plagiando, que enunciou o que está sendo plagiado 200 anos antes. Muito bom, 100 anos antes. Muito bom isso. Próximo. Northrop Frye, grande crítico literário americano. Em nosso tempo, uma lei de direito autoral finge que cada obra de arte seja uma invenção suficientemente distinta para ser patenteada. Ele está dizendo que tem muitas obras que não têm o valor, especialmente obras que são em grande parte plagiado, falta originalidade, são muito magros, sem a gordura de uma obra realmente sólida. Próximo. Milor Fernandes. Todo homem nasce original e morre plágio. De si mesmo, obviamente. Isso é genial. Próximo. Woody Allen, humorista americano. Alguns bebem profundamente do rio de conhecimento. Outros apenas gargarejam. Quer dizer, eles só pegam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem se mergulhar profundamente na parte intelectual ou estético de uma obra. Próximo. Outro do Woody Allen. Tente ser original. Se for plagiar, rouba dos melhores. Foi mais ou menos o que Da Vinci diz no início dessa apresentação. Próximo. Bob Dylan, músico norte-americano. Roube um pouco e você vai preso. Roube muito e eles te farão rei. De novo, dizendo quantas pessoas ficam famosas baseado no seu trabalho que deve muito a outros que vieram antes, foram plagiados sem identificação. Próximo. Michel Schneider, francês que passou tempo no Brasil, fez um bom livro. Numa época na qual um crime se torna meramente uma ofensa e um roubo vira um empréstimo, plagiadores não atribuem às suas apropriações mais seriedade que deram, quando jovens, ao esquecimento de devolver livros tomados de empréstimo. Você não devolve os livros que você toma de empréstimo, é o mesmo tipo de crime de plagiar sem atribuir de onde você apropriou inspiração. Próximo. Ed Zerny, artista norte-americano. Você pode roubar as parafusas de um homem, mas não o seu estrondo. Próximo. Peter Wolf, músico norte-americano. É claro, suas ideias podem ser roubadas. Eu costumava pensar que eu era imoral. Agora penso que é um elogio. Afinal, uma ideia não é sua, é simplesmente a sua versão sobre algo. Isso
É uma discussão interessante, versões, edições novas, tijolo em cima de tijolo, onde nós estamos em termos de verdadeira originalidade. Existe uma coisa de verdadeira originalidade discutível. Próximo. Paulo Coelho. Não foi Rui Castro, foi Rui Paulo Coelho que estava pensando. Piratas do mundo, univos e pirateiam tudo que eu escrevi. Pode me plagiar, eu quero ficar mais famoso. Estou gostando de ser elogiado. Próximo. Ok, Rui Castro. Se nós temos cola, para que escola? Próximo. Jim Jarmusch. Nada é original. Roube de qualquer lugar que faça ressonância com inspiração ou ofereça combustível para sua imaginação. Selecione para roubar apenas as coisas que falam diretamente à sua alma. Se for fazer isso, seu trabalho e roubo será autêntico. Um roubo autêntico. Muito boa. Próximo. Michael Moore, cineasta americano. Não concordo com as leis de propriedade intelectual e não tenho problema com pessoas baixando o filme e compartilhando-o com outras pessoas, desde que não estejam fazendo isso para lucrar com o meu trabalho. A gente compartilha as coisas com outras pessoas e acredito que informação, arte e ideias devem ser compartilhadas. Que, de novo, compartilhando até certo ponto, tolerando o plágio. Próximo. Gilbert Gottfried, humorista e ator norte-americano. Geralmente acredito que influência é uma palavra suave para plágio. O que é influência ou é plágio? É uma questão de grau, talvez. Versão, de novo. Próximo. Nizam Guanais, publicitário brasileiro. Algumas das melhores ideias que tive eu roubei do mundo. Sou um ladrão das ideias e das imagens. Um ladrão das coisas geniais que as pessoas me falam. Próximo. Dorenda Craig Watson, artista norte-americana, é uma vitória rasa aquecer-se na batalha do outro, quer dizer, criticando o plagiador que se beneficia ao custo de outra pessoa. Próximo. Elio Schwartzman, jornalista da Folha de São Paulo. Plágio, uma modalidade de mentira. Isso fala por si mesmo. Próximo. Chester Bennington, músico norte-americano. Eu era excessivamente bonzinho. Não roubei nada. Eu era bonzinho com aqueles que vieram antes de mim. Próximo. E isso é uma frase, esse é o meu último slide. Se vi mais longe, todo cientista de qualquer área de ciências sabe a frase famosa de Isaac Newton, inglês, físico inglês e filósofo. Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Alguns anos mais tarde foi descoberto que ele plagiou isso sem citar a fonte. Ele foi inspirado na famosa metáfora em latim de Bernard de Chartres, nanos gigantum humeris siderentis, de 1130 a 1160. O Hal Abelson, um professor do MIT, em Massachusetts, hoje em dia, parodiou o Newton. Se não vi tão longe quanto os outros, é porque gigantes estavam pisando sobre meus ombros. Isso é celebrado, porque ele está parodiando a frase do Newton. Outros estavam pisando nos meus ombros. E plágio, paródia é uma coisa que pode ser feita no cinema, em ciência, em qualquer coisa, fazer as pessoas rirem e não é considerado oneroso. Próximo e final.
Muito obrigado pela sua atenção. Agora vamos ouvir o professor Marcelo. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, professor. Portfólio grande aí de frases, uma coletânea que vai ficando para a posteridade sobre o assunto. São, né, 2000 anos já de aforismos sobre plágio, desde o século I antes de Cristo até hoje. O assunto continua, né, sendo discutido, e sendo citado, e sendo falado. E a impressão que sempre eu tenho, professor, ouvindo tantas frases, é que o assunto, no decorrer dos anos, das décadas, dos séculos, continua sendo mais criticado do que elogiado, né? A gente vê uma frase, por exemplo, do Michael Moore, né? Tem outros autores, eu vou citar alguns agora, bem atuais, que até fazem uma certa apologia do plágio, mas, em geral, desde, né, a antiguidade, há uma crítica ao plágio, né? Existe hoje, para alguns autores, uma leitura, talvez o Michael Moore é um exemplo disso, né? De que o plágio tem uma conotação muito capitalista, de defesa da propriedade, né? Mas muito antes do capitalismo, né? Muito antes de qualquer instituição mercantil, o plágio era muito criticado. Haja vista aí o próprio Marcial, que o senhor citou no começo, e o Públio Valérius também foi, né, um dos poetas do início da história da humanidade, que se posicionou e denunciou essa prática de apropriação indevida daquilo que pertence ao outro. E mesmo, viu, professor, eu tenho a impressão que mesmo quando em algumas citações há esse deboche, né? Há esse sarcasmo, né? Olha, que bom que roubam de mim porque assim me admiram. Mas isso é dito com um certo sarcasmo mesmo ácido, né? De falar, olha, né, quer me tirar, mas quanto mais tira, mais eu tenho, né? Mas eu acho que isso acontece, sobretudo, no caso daqueles que têm uma visibilidade já, né? O Paulo Coelho, né, pode falar, né, pirateia à vontade, mas ele já tem um reconhecimento internacional. Às vezes o autor iniciante, né, o escritor prévio, aquele que está começando, se ele é pilhado, talvez ninguém vai reconhecer que ele era o autor de fato, né, e alguém acaba saindo na frente. Então, acho que essas características são interessantes de serem observadas, né? O que o senhor acha? Sim, mas estou com medo que eu tomei tempo demais. Em vez de eu continuar com meu blá 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 para responder a você, por favor, comece a sua apresentação. Tenho certeza que o público está querendo ouvir você mais do que me ouvir mais, ok? Claro, claro que sim. Vamos lá. Eu vou compartilhar também a minha tela aqui. E, obviamente, que a minha seleção, né, de aforismos, de frases, é muito menor, né? Não é tão extensa como a erudição do professor Lito, mas eu vou apresentar aqui algumas das ideias, só para complementar aquilo que o professor já apresentou e que também são interessantes, né? Algumas ideias e frases já faladas que são interessantes para contribuir. Eu quero começar com essa, né, desse linguista americano, Geoff Nunberg, que é muito interessante, porque ele diz que, no final das contas, né, não existe originalidade, né? A frase dele é: a coisa mais interessante sobre o plágio é quão raro alguém tem alguma coisa original para dizer sobre isso. Então, quer dizer, até quem fala sobre plágio fica repetindo o que os outros disseram. E quando eu propus para o professor, olha, vamos fazer uma apresentação sobre plágio, mas uma coisa inédita, porque nos chamam muito para dar palestra, para comentar sobre plágio, a gente acaba falando aquilo que a gente estuda, que a gente vê que é mais do mesmo. Eu falei, professor, olha, um evento como esse de falar frases, que a gente vai estar falando de frases dos outros, né? Mas é diferente, mesmo assim é difícil, né? A gente ser sempre original, sempre original, e completamente original, né? É muito difícil, né? Por isso que aquela frase inicial do professor bíblico até, né? A primeira criatura feita por Deus foi feita à imagem e semelhança dele, né? Como se fosse uma cópia do próprio Criador, né? É desafiante o assunto. Agora, uma outra frase interessante do Flaubert, que está, né, no final de um texto dele aí,
Nada de reflexão. Copiemos. É preciso que a página se preencha. São dois personagens dele que queriam, né, fazer grandes descobertas e fazer grandes contribuições, mas ao final percebe que não conseguem criar nada de original e admitem que o melhor é copiar mesmo e reproduzir, porque no final o que conta é ter quantidade de produção e não qualidade. Sim, o Michel Schneider, o autor, né, desse livro Ladrões de Palavras, que é uma obra muito interessante, muito citada aqui pelo professor Lito, ele tem várias frases interessantes, né, várias. E uma delas é essa: fala-se pouco do plágio e escreve-se ainda menos. E que interessante, porque o assunto é milenar, né, tem, né, 2 milênios e continua sendo debatido, né, sendo falado, sendo disputado. Vejam só, que coisa interessante, viu, professor Lito? Agora, no finalzinho do ano passado, uma das empresas detentoras do maior software de plágio no mundo, né, comprou a segunda maior empresa que tem software de detecção de plágio. Então, passou, logicamente, por todo um processo de avaliação antitrust, mas foi autorizada a compra e agora, no dia 26 ou 27 de novembro do final do ano passado, virou um conglomerado internacional que reflete assim um grande business, um grande negócio de detecção de plágio. Por que isso acontece? Porque o problema existe, né? É muito grande, é muito extenso e ainda hoje precisa de atenção. Então, o Michel Schneider já dizia, né, lá na década de 1990, que ainda se fala muito pouco e se escreve menos ainda o que precisa de atenção. Na sequência aqui, o próprio Michel Schneider, né? Há 2 maneiras de dizer que o plágio não é um problema, né? Tem gente que diz, olha, não tem por que se preocupar, né? O plágio, todo mundo faz, né? Todo mundo banaliza, né? Ele diz, olha, o primeiro problema é não perceber ele em lugar nenhum. É isso, né? Achar que não existe. E outro problema é achar que ele existe em tudo. Então, esse equilíbrio, ele fala que é o problema relacionado ao plágio, né? A falta desse equilíbrio. Ou não enxergar, ou enxergar em tudo. Isso que acaba limitando a originalidade, inclusive. O Michel Schneider, de novo, né? O plágio pudicamente evitado ou absurdamente estendido merece ser melhor apreendido. Essa frase tem a ver com a anterior, né? Ao invés de a gente negar, né, ou exacerbar, a gente precisa entender o que é o plágio. E, sobretudo, na atualidade, essa frase do professor Lito, citando Michael Moore, é muito interessante, ele é um autor muito contemporâneo, né? É um cineasta muito famoso e bastante crítico, e ele faz aquela colocação de que, olha, é natural que hoje as minhas obras sejam duplicadas, exibidas, multiplicadas, desde que ninguém não leve vantagem financeira com isso, né? Tá tudo certo. Hoje existe já algumas correntes de interpretação, de liberalização em relação à propriedade e mesmo nesse contexto atual, ainda existe a preocupação de entender como é que a gente reconhece os limites e as possibilidades dessas mixagens e apropriações sem que prejudiquem outras pessoas. Aquilo que o Michael Moore propõe na citação feita pelo professor Lito é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito complexo, né? De garantir que tudo seja multiplicado e dividido sem que outros sejam prejudicados. O culto da originalidade, diz o Michel Schneider, só escrever o que é novo, de medo de plagiar. O tormento da influência, o plágio não consumado. Né? O partido da imitação, onde é antes admitido e superado. A tentação da melancolia, nada mais a dizer, calemo-nos. A crença na citação, o plágio civilizado. O pensamento circular aqui do Michel Schneider está falando de uma série de coisas que é assim, quem tem medo de cometer plágio não escreve nada, né? Ou a pessoa que escreve demais, mas na verdade é tudo reprodução, ou talvez influência de outros, né? E a reminiscência também, que é uma forma, muitas vezes, de dizer aquilo que já foi dito, porque ficou na memória, sem lembrar que já foi falado por alguém. Ou falar tudo citando os outros, que o Michel Schneider chama de plágio civilizado. Quem fala e só cita o que os outros disseram,
está cometendo uma reprodução autorizada, que ele chama de plágio civilizado. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos só falando o que os outros disseram. Ele fala, olha, isso também é um plágio civilizado, o que tem a ver com a frase inicial do Nürnberg, que é muito raro alguém falar algo original sobre plágio. Também vale para nós como uma crítica contundente. O Michel Schneider ainda diz no livro dele, a questão do plágio estaria então encerrada em duas proposições, ambas verdadeiras. As palavras não são de ninguém e são de sempre, e os pensamentos são de cada um e sempre novos. Dois polos aí, né? Não há muito o que dizer de novo, todo mundo já falou que devia ter sido dito, mas cada pessoa, na maneira de usar as palavras, acaba dizendo algo muito único e específico, que é o princípio da unicidade do enunciado. Cada pessoa, usando o seu repertório linguístico, consegue falar de uma maneira muito única aquilo que ninguém falou, usando palavras que são de todo mundo. É bem interessante, é paradoxal isso, né? O Michel Schneider, se referindo a Montaigne, a citação é bem mais que um emblema supérfluo. É claro que ela pode ser o brasão desajeitadamente exibido pelo novo rico da cultura, cioso de passar por letrado. Então, quem fica também citando muito o outro, está se mostrando tão erudito que conhece todo mundo, cita todo mundo, mas no final das contas, né, está usando só um emblema, né, só um brasão daquilo que os outros falaram, e não daquilo que ele realmente contribuiu ou escreveu. É uma crítica ácida essa. Somos sempre menos originais do que pensamos e menos plagiários do que cremos. Então, o Michel Schneider faz aí, ele é bem crítico, né? Ele diz, olha, todos nós, no fundo, somos plagiários de alguma maneira. Todos nós acabamos repetindo o que alguém já disse de uma maneira talvez idêntica, semelhante, né? Ou inspirada, ou influenciada. Bom, vamos deixar agora o Michel Schneider para trás, né? Porque afinal, né, não é uma resenha do livro dele essa apresentação. E tem aqui uma citação do Machado de Assis, no conto alexandrino, que é bem interessante essa historinha dele, não é um poeta, escritor brasileiro, né? Mais do que poeta. Ele diz o seguinte no final do conto alexandrino: a própria denominação de plágio é um indício de que os homens compreendem a dificuldade de confundir esse embrião da ladroeira com a ladroeira formal. É como se ele estivesse dizendo aí que o plágio é a origem de toda forma de ladroagem ou de corrupção, né? É o embrião de toda forma de roubo, que é o que acontece no conto alexandrino. O Bill Marsh, que é um professor, escritor norte-americano, e também está na linha desses críticos que hoje estão tentando ressignificar a ideia de plágio, ele diz o seguinte: o plágio deve ser entendido não apenas como um descumprimento individual, mas como uma atividade socialmente calibrada, como é a própria autoria autêntica, contra formas significantes muito específicas. O Bill Marsh tem uma análise bem crítica num livro chamado Alquimia e Remédio do Plágio, não está traduzido ainda para o português, o professor Lito conhece também muito bem esse livro, e ele faz uma crítica, sobretudo, à necessidade no mundo atual de revisar ou de rever esse conceito de plágio, que é muito antigo e que na sociedade da informação e da comunicação precisa ser revisto. Aqui, claro, né, o professor já citou, mas não podia deixar de reproduzir aqui a citação do Marcial, que foi a citação que praticamente deu origem a toda, inclusive, a legalização relacionada ao plágio, embora isso só tenha acontecido lá no século XVIII, formalmente, né, com o Copyright Act da Rainha da Inglaterra. Mas lá no passado, né, no primeiro século depois de Cristo, quando o Marcial percebeu que outros poetas estavam declamando os poemas dele e levando a fama por isso, ele reclama na época e ele diz exatamente isso, né? Olha, eu lhe recomendo meus versos, Quintiliano, se é que eu posso denominá-los assim, né, meus, desde que eles são recitados por certo poeta que se diz seu amigo. Se os meus versos se queixam de sua penosa escravidão, seja o seu defensor e o seu apoio. E se esse outro, que é esse outro poeta, se diz ser seu dono, declare que os versos são meus
e que eu os publiquei. Se isto é proclamado repetidas vezes, você imporá vergonha ao plagiário. Ele estava aqui requerendo, né, o direito de autenticidade, de autoria, de propriedade, e que o plagiador fosse reconhecido e exposto ao público como alguém que só estava levando a fama, reproduzindo aquilo que era do próprio poeta Marcial. A palavra plágio, ela vem de um termo latino, né, o plagiarius, que significa, lá na antiguidade romana, no latim antigo, significa sequestrador, né? Então, daí que vem a palavra plágio, inclusive, né? O Marcial usou essa palavra para dizer que alguém estava sequestrando os poemas dele e utilizando para interesses próprios. Aqui o Du Bellay é um poeta francês e é bem-humorada a expressão dele, né? Orgulho-me de ter inventado palavra por palavra o que traduzi dos outros. É um jeito irônico e debochado de dizer que, no fundo, tudo já foi dito e o que as pessoas fazem é reaproveitar de maneira pessoal, particular, aquilo que já foi falado. Como se não existisse originalidade e a utilização daquilo que já foi dito é uma maneira também de criação. E o poeta brasileiro Manuel de Barros, ele não falou sobre plágio, mas ele tem uma expressão muito interessante, que é essa aí, que é repetir, repetir até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. Ele não está falando de plágio, mas é interessante pensar que muitas vezes a condição da aprendizagem é a repetição, né? Quem aprende música, por exemplo, precisa repetir, 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 até aprender a fazer e aí fazer diferente, né? Então, o professor citou agora há pouco, né, o Gardel, que encontraram um trecho, né, de uma obra do Mozart. É interessante, né? E o professor Bon comentou que talvez o Mozart não ficaria chateado com isso. Digamos que se fizesse um meme hoje, seria talvez o Mozart falando, professor Lito, continua assim que uma hora você vai fazer diferente, e vai repetindo que uma hora você vai diferente. Talvez o meme poderia ser esse, né, nos dias de hoje. E esse é um autor americano, é um crítico atual da questão do plágio, e ele tem um livro chamado Uncreative Writing, que é essa escrita não criativa, né? Ele é professor de literatura, e olha o que ele diz no livro dele. Ele fala, olha, os meus estudantes, eles são recompensados por plagiar, roubar identidades, reapresentarem trabalhos, fazerem pastiches, mixagens, saques e roubos, né? Então, um professor de literatura, ele diz que ele ensina os alunos deles a fazer isso realmente, porque, obviamente, o livro inteiro ele justifica, e citando vários os autores, o livro dele não é um plágio, o livro dele é bem original, ele cita muita gente, mas obviamente que ele está mostrando aqui a necessidade de repensar o conceito do plágio, da propriedade, numa época em que tudo é compartilhado, dividido, né, e que o conhecimento circula. Pertinente a observação dele e cabe aprofundamento. Como o Michel Schneider já falou, o plágio precisa ser melhor entendido, apreendido. Então, é isso que ele está dizendo e não deixa de ser, né, algo para ser analisado. O plágio civilizado, diz o Michel Schneider, é um brasão desajeitadamente exibido pelo novo rico da cultura, cioso de passar por letrado. Então, aquele erudito que fica citando todo mundo para parecer que é tão importante, letrado, mas no final das contas, né, é só um broche só, né, porque a erudição não é isso, né? A erudição não é só a repetição. E o Jacques Lacan foi envolvido também numa situação de plágio na antiguidade e acabou colocando isso num dos textos dele, e que inclusive já fiz um texto científico publicado sobre isso, e ele diz o seguinte, né? Para um analista, abordar a questão do plágio no registro simbólico deve estar, em primeiro lugar, centrado na ideia de que o plágio não existe. Então, ele nega a existência do plágio como se fosse algo criado só no universo simbólico, mas que não tem anteparo na realidade. Bem profunda a colocação do Lacan, mas tem também um histórico por trás dessa colocação dele, porque tinha um conflito de interesses nessa afirmação dele, que ele tinha sido acusado de plágio. Bom, e o comandante Rolim Amaro, um empresário, né, um piloto brasileiro bastante famoso,
ele, no mundo dos negócios, tem uma frase que é muito utilizada, que é essa: quem não tem inteligência para criar, tem que ter coragem para copiar. Então, se você não consegue fazer, bom, então tenha coragem, copie para conseguir contribuir de alguma maneira, né? Bom, essa frase o professor já citou, do Benjamin Disraeli: plagiadores, pelo menos, têm o mérito de preservação. São aqueles que acabam garantindo que uma obra muito boa, né, se conserve e seja lembrada por todos, né? O Tom Lehrer, compositor: nunca me esqueço do dia em que conheci o grande Lobachevsky. Em uma palavra, ele me contou o segredo do sucesso em matemática: plagiar, né? Copiar dos outros, né? Colar dos outros, né? Esse era o sucesso dele em matemática. E o Júlio Dantas: plagiar é implicitamente admirar. Essa frase o professor Lito também já tinha trazido, estou repetindo aqui, para mostrar que existe também essa dimensão, né, de que o plagiador copia porque ele gostou daquilo, porque ele achou aquilo interessante, bonito, e fala, então vou usar aquilo, né, porque vai ficar bem. O problema é que ele coloca o nome dele, né? Ele sacrifica o autor original para parecer que ele é o autor. Aqui o Paul Gauguin, o professor Lito, citou uma outra frase dele, e eu escolhi essa: na arte existem apenas dois tipos de pessoas: as pessoas revolucionárias e as pessoas plagiadoras. Então, aquelas pessoas que criam, né, inovam, como talvez o Leonardo da Vinci, e os outros que vão copiando, reproduzindo. Agora, em arte, isso dá uma boa discussão, né? Dá uma boa discussão, né, professor? Não vamos entrar aqui, mas o Marcel Duchamp, por exemplo, né, revolucionou a arte moderna, fazendo nada mais, nada menos do que reaproveitando obras de outros autores, como a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né, que ele faz uma reinterpretação e aquilo ficou extremamente famoso, né, o Marcel Duchamp. Então, não deixa de ser revolucionário também copiar. É um tema bastante complexo, dá um debate que vai o dia. E o Lavoisier, né, essa frase tão conhecida, né, tão conhecida, todo mundo sabe essa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como se não houvesse originalidade, tudo é adaptação. Bom, hoje já existe, inclusive, licenças Creative Commons que permitem isso, né? Tem alguns tipos de licença que você fala, olha, eu permito que a minha obra seja adaptada, que ela seja transformada e que ela seja usada, inclusive, para fins comerciais, né? Então, hoje já existe até licenças que o próprio autor dá esse direito, né? E a última frase não é uma citação sobre plágio, é um título de um livro, de um artigo publicado, e que faz uma paródia da frase de Star Wars, né? May the Force be with you, que é a frase, né, do George Lucas na série Star Wars, né, dos Jedi, que a força esteja com você, e os autores escrevem uma coisa muito interessante, né, no subtítulo da publicação: que a fonte esteja com você, né? Então, não que a força, mas que a fonte esteja com você. Você vai citar, vai falar de alguém, muito bem, então que a fonte esteja com você, e aí estou sendo bem coerente, estou colocando a fonte deles aqui. Muito interessante essa citação. Bom, com essa eu termino a minha contribuição aqui e vou passar a palavra ao professor Lito para comentar e fazer alguns destaques, mas aí sim o público todo que está aí presente, né, quiser comentar e fazer alguma pergunta, a gente também está disponível. Professora, passa a palavra ao senhor. Ok, eu acho que com o tempo que nos resta hoje, eu acho que eu pessoalmente gostaria de ouvir membros do público que têm talvez dúvidas cruéis ou sugestões a fazer de como superar os problemas que nós temos, ou, por exemplo, a sua sugestão que a gente precisa de uma nova definição, por mais complexa que seja, de plágio, para que porque em certos países, plágio, dependendo da sua definição, é um crime penal, entende? Em outros países, não é. Como eu disse,
paródia é uma coisa que é permitido. Isso em quase todos os países. Eu estou vendo no chat aqui que não há perguntas do público ainda. Espero que eles usem, que o público use chat para nos colocar com suas dúvidas que podemos comentar. Eu gostei muito do plágio civilizado do Schneider. Eu nunca entrei muito nisso, pelo menos ainda não. Acho que não sou sociólogo exatamente e nem psicólogo, entende? Mas tem uma coisa que você falou que eu achei muito... o Lobachevsky, o Tom Lehrer, o professor de Harvard, professor de matemática de Harvard, que escreveu... eu sou fã dele desde meus tempos de ensino médio, quando o primeiro disco dele, de 78 rotações, circulava entre os amigos na minha escola. E eu já traduzi, se alguém quiser uma cópia, eu já traduzi esse, o Lobachevsky, Who Deserves the Credit and Who Deserves the Blame? Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name. Oi! A letra é maravilhosa e ele cantando também. Eu entrevistei ele uma vez. Eu era jornalista para o Jornal dos Alunos da UCLA e ele veio dar um concerto na universidade. Eu levei ele para jantar e eu tenho que achar a minha crítica, não crítica, minha avaliação, minha coluna sobre isso. Mas espero... Sim, temos uma pergunta aqui, professor, muito boa, por sinal, viu? Uma pergunta, ô Igor, uma pergunta bem original essa aí que você fez, viu? Bem original. O Igor pergunta, professora, como é que a gente pode definir plágio relacionado à literatura cinzenta? Sim. Essa é bem elaborada, viu? A literatura cinzenta, né, Igor, ela se refere àquele tipo de publicações que até um tempo atrás tinha uma dificuldade de ser catalogada, né, porque se referia àquelas publicações, né, corporativas, institucionais, né, por exemplo, as teses, dissertações, que acabavam não tendo um selo, uma marca editorial e que eram produzidas e que ficavam muitas vezes nesse meio entre cores aí, que se misturava entre tons de branco e preto, e por isso cinza, né, que não tinha como catalogar claramente. Mas, hoje em dia, né, com o fenômeno, o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, hoje até esse conceito de literatura cinzenta já está sendo revisto também, porque hoje é possível catalogar e identificar a fonte de praticamente tudo, né? Você vê, para falar de teses e dissertações hoje, nós temos aí, né, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a BDTI, que é só de dissertações e teses. Então, lá você tem praticamente, consegue encontrar a fonte de uma dissertação apresentada em uma instituição qualquer ao redor do país. Então, de fato, né, eu acho que tudo aquilo que tem propriedade, vamos colocar de forma diferente, eu acho que tudo aquilo que tem uma fonte que pode ser identificada e quando não é, caracteriza uma apropriação indevida, né? Quando o crédito da fonte não é atribuído, mesmo de uma obra que seja considerada literatura cinzenta, se caracteriza como uma apropriação indevida, porque a fonte não foi devidamente identificada. Antigamente era difícil identificar as fontes da literatura cinzenta, hoje já não é muito, né? Professor, passo a palavra ao senhor, quiser contribuir, viu? Fique à vontade. Não, eu acho que você identificou claramente as dificuldades. Literatura cinzenta normalmente dominava o século XX e início desse presente século por ser temporário, uma publicação que corria no círculo não central de livros, revistas
de milhares, milhões de cópias e assim adiante. Agora, temos uma situação pior que a mídia social. Muitas pessoas acham que o que aparece na mídia social pode ser pirateada, pode ser copiada tranquilamente, porque, de novo, vamos para a defesa de que o que está na internet está lá para ser parodiada e assim adiante. Eu não sei como definir isso com amarras legais, ou mesmo intelectuais, é extremamente complexa. Eu não sei para onde vai essa discussão sobre como combater roubo de ideias de pessoas. Realmente, depois de tantos anos de mexer com isso, talvez eu devia ter uma posição mais amadurecida, mas dizer a verdade, não tenho. Eu prefiro saber se alguém do público tem uma ideia sobre isso. Ou eu passo de volta para Marcelo para a sua opinião. Eu não tenho uma posição definida. Eu não estou amadurecido, né, para discutir isso. Tá bom, obrigado, professor. Pessoal, se alguém quiser falar, fique à vontade, pode levantar a mão aí, tá? A Bianca está acompanhando, ou coloque aqui no chat, tá? Que gostaria, ou abra o microfone, fique à vontade, tá? Para comentar, para contribuir. Mas só para não deixar o vácuo aqui, professor, o Flávio, na sequência da pergunta do Igor aqui no chat, ele fez um comentário aqui interessante, dada essa complexidade que o senhor está chamando a atenção, ele falou o seguinte: como nas questões de propriedade intelectual está cada vez mais difícil produzir conhecimentos genuinamente novos, né? Estamos caminhando para a flexibilização da cópia? É a pergunta que ele falou, né? Nesse contexto de hoje, né? Será que a cópia está ficando cada vez mais autorizada? O senhor quer comentar? Quer que eu inicie aqui alguns comentários? Sim, vai você primeiro. Ô, Flávio, muito interessante, viu? O contexto, né, o mundo atual, ele está mudando bastante de forma rápida, né? Veja só, né, antes da década de 1990, o professor aqui citou, né, compositores e músicos, a gente ouvia música, tinha que comprar um disco, né, de vinil, né, na loja de discos, ou a gente gravava na fita cassete, quando tocava na rádio, e aí a rádio, no meio da música, sempre dá uma vinheta, né? Falando rádio tal, e ficar fazendo isso a música inteira para não ter a cópia da música, né, gravada em casa, né? O pessoal mais antigo vai ver isso. Mas aí chegou no final dos anos 90, surgiu o streaming, junto com a internet, praticamente, né? Que era a possibilidade de você ter um disco em casa, digitalizar a música e compartilhar na internet com todo mundo que quisesse ouvir num formato específico, né, na internet. Bom, esse movimento ele chegou e no início teve a procura de um controle, né, das autoridades devido a essa burla ou essa infração dos direitos autorais da indústria fonográfica, mas isso não teve controle. E aí você vê hoje, né, nós temos canais aí de compartilhamento de vídeo, imagem, som, como por exemplo o YouTube, e os próprios artistas lançam as músicas nesse canal aberto ao público em geral. E se tornou assim, né? Quanto mais compartilha, melhor é, né? Para o artista, né? Quanto mais visualizações, claro que tem uma monetização por trás, mas quer dizer, quanto mais pessoas compartilharem e virem, melhor, né? Então, como isso muda, né? Vou dar um outro exemplo para você, viu, Flávio? O Mário Biagioli, professor Lito, ele recentemente fez uma publicação científica comentando um novo tipo de plágio, um novo tipo de fraude autoral, que é o que ele chamou de plágio ao avesso. O que é o plágio ao avesso? Eu vou dar um exemplo falando de mim. Digamos que eu quero publicar um texto, e aí eu não sou muito conhecido, o professor Lito, conhecido internacionalmente, é membro da Academia Brasileira, aí empossado recentemente, né, a Academia Brasileira de Educação, e aí eu escrevo um texto e para o meu texto ter credibilidade, eu coloco o nome dele no meu texto como autor. Só que, digamos que o professor Lito não sabe nada disso. Ele nem me conhece, né? Nem foi perguntado, nem foi consultado.
mas eu coloco o nome dele no meu texto para quê? Para o meu texto ter credibilidade, né? Então, o que eu estou fazendo? Nesse exemplo que eu estou dando, eu estaria fraudando o nome do professor Lito, porque ele não me conhece, não consentiu o uso do nome dele, mas eu estou usando o nome dele numa obra que eu criei para que essa obra tivesse credibilidade. Então, o professor Mário Biagioli percebeu já alguns trabalhos sendo feitos dessa maneira, e a gente vê na internet, né, às vezes, citações e frases que assinam o nome de várias pessoas, né, que são famosas, mas que depois dizem, eu não falei nada disso. Então, isso é uma forma nova de fraude, né, professor? O Mário Biagioli chamou isso de plágio ao avesso. E para terminar, eu vou passar a palavra para o professor Lito, só para mostrar a complexidade, Flávia, que eu acho que não é que está havendo uma flexibilização da cópia, mas estão surgindo novas modalidades de fraudes autorais. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aqui no Brasil, o CNPq, ele tem um manual de boas condutas na ciência que surgiu lá para trás, né, em 2011, quando aqui no Brasil a CAPES fez uma recomendação para as universidades do país inteiro se posicionarem em relação ao plágio, e o CNPq, naquela época, também fez uma cartilha, e nessa cartilha ele fala o que caracteriza o plágio ou a fraude autoral. Entre uma das coisas que está na cartilha do CNPq é que quem teve acesso à leitura de um trabalho original para fazer a avaliação desse trabalho e se apropria daqueles conhecimentos que são inéditos para interesse próprio ou para fazer uma publicação própria, está cometendo da mesma forma plágio. Então, vê que é um conceito embutido na ideia de plágio muito novo, né? Que tem a ver com aquela pessoa que é escolhida para ser avaliadora de um trabalho e que tem um privilégio muito grande de ver um trabalho inédito e poder tirar vantagem disso. Isso também é considerado uma fraude autoral. Então, eu acho que o problema nem é tanto a flexibilização da cópia, de certa forma isso já existe, né? Hoje, o conhecimento é compartilhado, mas tem outras formas de fraude autoral que hoje requerem atenção e que tem a ver com o plágio, que é fraude autoral, né? Professor Lito, passa a palavra ao senhor aí, falei demais. Como eu disse uns minutos atrás, eu não tenho uma visão fixa de uma solução para isso. Uma coisa está clara para mim, que o avalanche de informação que estamos testemunhando hoje em dia faz com que o plágio é menos importante. Entende? Porque, como dizer, a validade de informação é cada vez mais temporária. Entende? É uma chuva constante de... eu lembro quando eu comecei a ensinar sobre como fazer pesquisa em universidades, tinha 100 mil títulos de revistas científicas em todas as áreas, todas as línguas, etc. Revistas realmente científicas, não revistas populares. Hoje em dia, faz tempo que eu não vejo... estamos num mundo de entropia, realmente. Acredito muito na segunda lei da termodinâmica do nosso querido Isaac Newton, em que o universo começou no lugar central, explodiu, the Big Bang, e a coisa vai para fora, em todas as direções, em pedaços cada vez menores. Que quer dizer uma revista brasileira de pediatria. Vamos mudar. Revista brasileira de oncologia começa. Alguns anos depois, o grupo mais especializado no aspecto de oncologia criou uma nova revista chamada Revista Brasileira de Oncologia Pediátrica, ok? Ou gerontologia e assim adiante. Entende? Então, o controle, não há controle, na verdade, nem na própria comunidade científica há adequado controle. Todos os professores do mundo, usando computadores, usando a internet, formas digitais, sabem que é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. É muito fácil. Por outro lado, existem softwares nacionais,
em português, em outras línguas também, que permite que o professor assíduo pode passar todos os trabalhos dos alunos dele, inclusive teses, especialmente teses, para verificar as similaridades. A empresa Turn It In, muito talvez corretamente, diz que a gente não está acusando plágio. Estamos dizendo que tinha 10%, 20%, 30% de uma obra em relação a outra obra de similaridade. Aí tem crime em similaridade. Então, a coisa é muito complexa. Eu não sei se os advogados sozinhos podem solucionar esse problema. E, de novo, há grandes diferenças entre o mundo comercial aberto, por exemplo, música popular brasileira, filmes que atingem milhões de pessoas, e mundo científico. Os maiores plagiadores, parecem, por nacionalidade, hoje em dia, são os chineses, porque eles tentam levar a vantagem eles leem publicações em línguas que não em chinês, depois traduzem as seções que eles queiram nos seus artigos em chinês. Eles acham que, bom, eles nunca vão descobrir. E também, eu não sei se a gente devia usar o mesmo peso para plágio como um crime de honestidade ou desonestidade, com esse avalanche. Tem nova informação ocorrendo constantemente e o que estava errado vai passar. Alguém vai... Tinha um site muito útil. Qual era o nome, Marcelo? De um sujeito que ele parou quando ele estava sendo processado por estudiosos. Isso no mundo científico. Um sujeito que identificava... Não é Retraction Watch, era uma outra. Mas as pessoas que se interessam pela plágio, especialmente no mundo acadêmico, podem ver Retraction Watch e Plagiarism Today. São dois sites na internet gratuitas. Quase todo dia eles vêm com informação. E eu honestamente acho que vai chegar a um ponto em que who cares? Quem se liga pelo fato de que um artigo deve 20%, vou chutar o número, entende? De não originalidade. Alguém deve perder seu emprego por isso? Isso ocorre nos países asiáticos, que um professor, um decano, o presidente de uma universidade, se ele plagiar parte do seu trabalho, ele pode perder sua posição. Não sei, é uma coisa muito complexa. Ninguém levantou uma bandeira para dizer, me segue, isso é o caminho para curar a desonestidade e definir o que seja desonesto, porcentagens de uma língua para outra, etc., e o fluxo de informação. Vou parar aí a minha indecisão. Obrigado, professor, viu? A virtude dos filósofos, né? É ter mais dúvidas do que certezas, viu? Né? A Cíntia fez um comentário aqui no chat também, professor. Obrigado, Cíntia. Deseja saúde e paz. Sim, todos nós o que queremos cada vez mais é isso. Seria possível falar um pouco sobre o TCC, que envolve produtos tecnológicos, como softwares, dentre outros, e a licença Creative Commons? Bom, são duas coisas, né, Cíntia? Aí eu acho que questão de propriedade intelectual relacionada ao desenvolvimento de programas, eu não tenho condições de entrar nesse assunto, como o professor Lito muito bem falou agora. O plágio tem diversas áreas e campos relacionados, né, relacionado ao campo dos negócios. Final do ano passado, o Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão final a um caso que vinha desde 2014 de apropriação de marca. Tem volta e meia relacionado à música. O professor citou o caso, né, dessa semana passada aí em relação à música.
E, claro, no mundo da tecnologia também, né? Mas, então, não me sinto muito à vontade para falar em relação a isso, né? A nossa área acaba sendo muito mais a acadêmica, mas, em relação às licenças Creative Commons, sem dúvida que isso foi e existe hoje com uma grande contribuição e que é útil, foi uma contribuição útil para a organização daquilo que o próprio autor considera permitido que outros usem, adaptem e tirem proveito, e aquilo que alguns autores não querem que sequer copiem, né, modifiquem, né, sem que seja citada a fonte. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo relacionado à imagem. Hoje, o professor Lito falou muito bem, né? Não é porque está na internet que qualquer um pode pegar e colar e utilizar, não é? A gente precisa sempre atender, né, aos direitos autorais. Então, utilização de imagens. Hoje a gente tem sites com imagens de altíssima qualidade que a gente pode utilizar, e nesse site mesmo, os próprios fotógrafos que disponibilizam, os artistas que criam, os designers que criam as imagens, já disponibilizam lá com a possibilidade de utilização para qualquer fim, e mesmo que eles não sejam citados, né? As imagens são cedidas para uso livre, né? Então, é um exemplo dessa situação hoje de flexibilização da cópia, como falou agora há pouco, né? Ou levantava a questão Flávio, e que já existe em algumas áreas, sim, né? Mas a licença Creative Commons, então, ela permite que isso seja feito de forma oficial, né? Sem constrangimento. Então, já existe coisa que você pode copiar, utilizar, sem nenhum problema, porque a licença permite isso, né? Mas em outros casos, né, por exemplo, domínio público, né, aquelas obras que estão em domínio público não quer dizer que qualquer um pode pegar e usar como achar melhor, porque tem uma questão nos direitos autorais, na lei de direitos autorais, que é a autoridade moral pela obra, né, que é a autoria moral que é indelével, que não passa, né? Um autor sempre tem que ser reconhecido. Então, qualquer um pode pegar a Ética Nicômaco do Aristóteles e publicar e vender o livro, mas tem que atribuir o crédito a Aristóteles. Não pode falar que foi ele que escreveu, né? Então, são coisas que vão mudando com os tempos, mas que precisam ter novas nuances, né? E a licença Creative Commons permite essas nuances. Professor Lito. Ouvindo você falar, eu fico fixo na imagem do avalanche, o avalanche de informação. Eu acho que no mundo científico, qualquer área humanística, ciências naturais, saúde, qualquer pesquisador que tenta acompanhar toda a literatura na sua área especial não consegue. Não há tempo suficiente no dia para ler todos os artigos. Ele tem que fazer uma seleção. Ele pode dizer, tá bom, eu vou olhar, todo mês eu vou ter certeza de olhar esses 10 revistas. Bom, 10 revistas para ver o que eles têm, o que eles têm de interesse a ele, é um trabalho homérico, entende? É um trabalho até penoso e incompleto, porque controle bibliográfico não está completo, entende? Nem as companhias que existem para indexar revistas. Eles concentram não só nas línguas nas línguas principais, inglês, francês, alemão, espanhol, e olha aí, e os outros? E as revistas brasileiras que são publicadas em português, entende? E em Swahili e assim adiante. É muito complicado. Eu acho que vão surgir novas regras. Controle bibliográfico é uma coisa, é um sonho por enquanto. Inteligência artificial não vai ser sozinho a maneira de expandir o dia de 8 horas de trabalho ou 16 horas, entende? Antes de dormir, para os estudiosos ler tudo que eles deviam ler. Mesmo lendo os resumos, é muito complicado. Eu não sei o que vai acontecer com esse avalanche.
a tendência é de expandir, cada vez mais atomização, fragmentação, que não é bom, porque quem vai dar a olhar o grande quadro que agrupa vários fragmentos, entende? Oncologia é só uma pequena parte da área de saúde. Oncologia pediátrica é uma parte menor ainda. E depois vai ter uma outra revista dizendo que a pediátrica de 5 anos a 15 anos. E não, e assim adiante. Não sei onde isso vai parar. E o tempo do pesquisador é uma outra consideração. Para professores que não são contratados em instituições que podem pagar as despesas deles de arranjar artigos e revistas do passado, entende? As universidades privadas têm que aguentar as despesas de assinar contratos com várias editoras de revistas científicas, coisas que o MEC faz para universidades públicas e não necessariamente com universidades privadas, a não ser que eles são grandes produtores de pesquisa. É um mundo muito injusto e com a ajuda da tecnologia estamos entrando num avalanche de água, no Niagara Falls, Foz do Iguaçu, de água em forma de revistas científicas, teses e assim em diante. Eu não sei para onde tudo isso vai. Vai para cada vez mais fragmentação e, com isso, boa especialização, essa fragmentação, e o risco de perder a visão mais global, a qual cada sub-área ou sub-sub-área é relevante. Chega da minha parte. Obrigado, professor Lito. Pessoal, quero agradecer aqui a participação de todos que estiveram com o tempo disponível para acompanhar a gente durante essa hora e meia que estivemos. Agradeço também ao David, agradeço a Bianca. Quero já registrar, né, para todos, a Glênia está fazendo uma pergunta aqui da lista de presença. Glênia, a sessão está sendo gravada e daí o software emite a lista dos presentes automaticamente para nós, tá bom? Você pode ficar tranquila e depois nós vamos encaminhar para vocês aí todos os certificados, tá bom? Automaticamente, tá? Então, pode ficar tranquila aí, tá bom? Não teve lista, mas está registrada a presença de vocês. Bom, professor Lito, obrigado, viu, pela oportunidade de ter o seu registro aqui dessa participação. Vai ficar gravado, disponível para todas as pessoas que quiserem ver, né, essa contribuição. E passo ao senhor aí as palavras para as considerações finais. Não, já falei demais. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, porque vocês são um grupo super, como dizer, curiosos, entende? Foi falado várias vezes nesse encontro que o número de pessoas do mundo acadêmico, científico, interessadas em questões de plágio e qual é a palavra? Integridade acadêmica é bastante reduzido. É considerado um cantinho que não tem muita literatura sobre isso, embora exista eu diria, uma meia dúzia de revistas científicas sobre ética científica e assim adiante, que é seguida por uma pequena comunidade internacional. E aqui no Brasil, onde o nosso mundo acadêmico ainda é bastante imaturo. Quer dizer, as primeiras universidades do Brasil, datam de 1934. Entende? Eu já ensinei em universidade que tinha mais de 200 anos. Minha escola secundária em Nova York tinha 200 anos. Entende? E aqui no Brasil, a educação pública começou atrasado. Universidades, que o grande temor da coroa portuguesa, não deixar universidades existir no Brasil, porque
porque essa é onde as pessoas pensam, eles poderiam causar uma revolução contra a coroa. Entende? Então, e usamos uma língua que tem 250 milhões de pessoas que usam a língua portuguesa em todo o mundo, mas o número de cientistas per capita nesses países é bastante reduzido. E temos atualmente um presidente que gosta de cortar, em primeiro lugar, despesas para a educação, pesquisa científica, etc. Então, não sei, não sei. É difícil prever o que vai acontecer. Vou encerrar aí e agradecer a presença do público e um grande abraço para o colega professor Marcelo, para essa oportunidade de conversar sobre um assunto que está perto dos nossos corações e que merece maior atenção em geral. Está falado. Obrigado, professor. Para terminar com uma citação, mas agora uma citação que eu arrisco a dizer que é minha, né? Só para coroar esse momento. E vou dizer que o maior patrimônio que qualquer pessoa pode ter é o seu nome. E o maior tributo do nome que cada um de nós tem é a nossa obra. E a nossa obra pode ser um livro, pode ser pode ser a árvore plantada, pode ser o filho criado, mas é a história que cada um de nós tem. Então, desejo a todos vocês uma bela história, tá bom? Um excelente ano. Obrigado por nos prestigiar e por estar aqui e que seja um ano maravilhoso para todos. Obrigado, professor Lito. Obrigado, Bianca. Obrigado, David, pela presença. Um abraço a todos. Tchau, tchau.